Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje você vai aprender como criar um post para social media no tema de Dezembro Vermelho. É um tema muito pedido aqui entre os inscritos e eu vou estar fazendo aqui de uma forma simplificada para você que é iniciante e também para você que é já um pouco avançado aqui no Photoshop. Claro, se você estiver utilizando uma outra ferramenta, você pode adaptar todo o tipo de conceito que eu posso estar fazendo aqui, claro que de uma maneira diferente nesse outro software, tá bom? Então já vai na descrição aí e baixa os nossos materiais que estão disponíveis em uma das plataformas que você pode estar escolhendo aí, que é o WhatsApp ou o Telegram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Depois de baixar, abre aqui o PSD que vai estar incluso. Eu vou estar mostrando já aqui os materiais e subindo aí um pouquinho na descrição. Logo abaixo do vídeo tem um botãozinho aí com like. Já deixa um like aí porque isso me ajuda bastante e confere sua inscrição no canal porque toda semana tem conteúdo novo para você estar aprendendo aqui e evoluindo seu design. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos nossos materiais. Vai estar disponível aí para vocês esse elemento 3D, certo? Que é uma fita. Se você quiser, você pode utilizar em outro tipo de criativo que você for fazer aí, tá bom? Só trocar a cor. Temos aqui as fontes utilizadas que eu deixo disponível. Inclusive, eu vou deixar também na descrição se você quiser instalar fontes sem travar o seu computador, tá bom? Utilizando um aplicativo que é esse daqui, ó, que gerencia todas as minhas fontes. Eu tenho basicamente aí muitas fontes ativas. Tenho 1395 e não está travando aqui meu computador. Ele faz uma instalação aí temporária e quando eu quiser eu ativo e desativo qualquer tipo de fonte. Então assista esse vídeo também que vale muito a pena. Mas calma, quando terminar aqui essa aula você faz isso, tá bem? Você pode utilizar uma fonte e depois substituir. Aqui temos o arquivo PSD que eu estou aberto no momento, que é esse arquivo que você precisa abrir. Temos aqui uma simples textura de papel onde a gente vai aplicar aqui alguns efeitos no nosso criativo. Então vamos lá. Primeiro, você vai vir aqui dos materiais e vai pegar o elemento 3D. É a partir daqui, ó, vou só arrastar. É a partir daqui que a gente vai pegar a base das cores que a gente vai estar utilizando aqui, tá bem? Vou vir aqui, ó, e vou diminuir. O meu Photoshop, no caso aqui esse é o Photoshop 2024, né? O atualizado, ele está redimensionando aqui com o Alt e o Shift pressionado. Provavelmente de vocês deve resolver isso aí só segurando o Alt mesmo. Bom, após de fazer isso, eu pretendo aqui nessa aula fazer uma arte bem clean. Então não vou utilizar aqui como base a tonalidade de vermelho. Vou estar apenas aplicando nos textos e algumas características aqui no final, caso seja necessário. Aqui na camada 0, você já vem aqui e cria um degradê. Vem aqui e clica na opção de degradê, vem aqui no básico e coloca o preto e o branco. Após fazer isso, você vai vir aqui no preto e vai colocar aqui, ó, um cinza, certo? Mais ou menos assim. Clica em OK e aqui você pode deixar o branco mesmo 100% aqui, né? Após fazer isso, você pode também ajustar um pouquinho para baixo para ficar um degradê interessante. Bem sutil, tá bom? Clique em OK. Marca essa opção de pontilhamento, que é importante para não ter aquela casca de cebola, né, que o pessoal fala. Fica aqui uma divisão do degradê. Então marca essa opção já para corrigir isso. E aqui o estilo de linear você vai mudar para radial, certo? E você vai observar o seguinte, que aquela parte escura está no centro. Você pode observar aí. Quando eu mudar, ó, ele vai ficar com a parte clara na parte central. Então é isso que a gente quer. Clica aqui em reverter e depois vem aqui, ó, e aumenta um pouquinho a escala para que esse branco se expanda mais aqui ao centro do nosso projeto. Clique em OK, retira a camada 0 e agora vamos criar uma outra base com letras, certo? Então vou colocar aqui na ferramenta de texto, letra T, você vai colocar aí dezembro. Vai fazer o seguinte, você não vai dar espaço, você vai segurar o Alt e colocar a setinha, vai clicar aqui na setinha, né, segurando com o Alt no seu teclado, ele vai fazer um pequeno afastamento, é exatamente isso aqui que eu quero. Eu vou colocar dezembro novamente. Eu poderia ter copiado, mas eu acabei esquecendo. Posso pressionar aqui, ó,
novamente, Alt, umas 5 vezes para o lado e novamente. Certo? Dessa forma eu faço com que a palavra seja entendida sem ter um espaço exagerado, porque no background isso pode atrapalhar bastante, tá bom? Com relação à fonte, já está aplicado aqui praticamente, né? Que é essa fonte aqui que está disponível também para vocês. E a partir daqui a gente vai fazer muitas cópias, tá bom? Então você vai vir aqui, selecionar o texto, Ctrl A, Ctrl C, coloca a setinha para o lado, pode retirar esse espaço aí que eu acabei deixando, Enter e Ctrl V. Pronto, fez uma quantidade interessante. Para não ficar muito repetitivo, você pressiona Ctrl A, Ctrl C e continua até preencher assim, ó. Dessa forma. Pronto, é exatamente isso aqui que eu quero. Eu vou preencher dessa forma aqui e vou mudar para extra bold. E aqui, com relação ao espaçamento entre as palavras, eu vou diminuir. Isso, ó. Diminuindo já ficou menor aqui, né? Não preencheu. Para não aumentar, eu vou novamente pegar o texto todinho aqui e vou fazer uma outra cópia. Isso, ó. Tá vendo? Agora sim ficou bem preenchido. Ó, só centralizar na parte superior e pronto. Após fazer isso, vamos trocar a cor aqui no painel de caractere. Ou todos os painéis que estão disponíveis aqui, ó, você vai vir aqui em janela e vai estar tudo aqui, ó, para você ativar e desativar. Uma que eu estou utilizando agora, né, que é o caractere, ele está ativado aqui. Pronto, após fazer isso, vamos alterar a cor para um cinza um pouquinho mais escuro do que o background que a gente fez. Depois a gente vai regular isso daí no preenchimento ou na opacidade aqui no nosso projeto. Pronto. Depois de fazer isso, vem aqui. Pode deixar em 100% mesmo. E uma coisa que muita gente tem dúvida é o seguinte: Breno, como é que eu posso adicionar um texto na parte superior sem que isso aqui atrapalhe? Então vamos colocar como uma divisão. Então o nosso segundo texto a gente vai colocar aqui, que vai ser um texto meio circular, e isso que vai atrapalhar. Então a divisão que você pode fazer é adicionar isso aqui como background utilizando o objeto inteligente, em que você vai clicar aqui e vai adicionar um novo e não vai editar o de baixo. Você pode fazer o seguinte: clica com o botão direito e vem aqui na opção de converter em objeto inteligente. Pronto. E quando você clicar agora, ele vai criar um texto novo. Ó, ele criou um texto novo, só que está com aquela cor. E não vai editar o de baixo, tá bom? Então é assim que você faz. Inclusive, a partir de agora você pode editar agora o preenchimento. Vou deixar mais ou menos assim por enquanto. E depois a gente vai fazer uma outra alteração para não ficar muito preenchido assim. Vou pegar esse texto que eu acabei de criar. Vou pegar uma tonalidade de vermelho mais presente aqui na parte central do nosso objeto 3D. Certo? Nós não vamos fazer ainda o nosso texto circular, que é um tipo de efeito também que muitos inscritos aqui têm dúvida. Aqui na parte superior eu vou colocar simplesmente a data, 1 de dezembro, certo? Vai ser assim. Vou mudar aqui esse estilo de texto que essa fonte disponibiliza a gente. Após fazer isso, vou diminuir esse elemento. Isso, exatamente assim. Vou colocar um pouquinho na parte de baixo. Após fazer isso, eu já vou fazer um grupo aqui com... Você pode selecionar aqui, né? Aqueles vários nomes que a gente colocou aqui. Com Ctrl e Shift pressionado, essas duas camadas. Ctrl G e pode colocar aqui BG. Para ficar já esse grupo organizado. Dentro desse grupo, a gente precisa criar a base circular, onde a gente pode utilizar a ferramenta de elipse. Então você clica e segura se tiver a ferramenta retângulo ativado. Só você aí selecionar a ferramenta de elipse, Shift pressionado para criar um elipse perfeito. Pronto. O meu aqui está configurado com apenas traçado. Eu vou adicionar aqui uma tonalidade para a gente visualizar melhor aqui, né? Pronto. Após fazer isso,
com a mesma camada selecionada, pressiona a letra T. E você pode observar que o cursor do texto ele já mudou. Se eu estou aqui com o cursor dentro do objeto, ele já está com a forma meio circular. Então eu vou digitar esse texto, né? Esse texto vai ser criado na parte de dentro do objeto. Ó, clicando, ele vai fazer esse tipo de efeito em que ele não vai vincular a camada de baixo, ele vai pegar só como base, tá bom? E você vai poder editar. Nesse caso, a gente vai querer a forma circular para o lado de fora desse elemento. Então você vai posicionar do lado de fora e vai clicar. Quando tiver com o íconezinho meio que com a linha pontilhada do lado. Pronto. E aqui está o nosso texto. Depois você vem aqui e oculta. Agora vamos digitar aqui o nosso texto, que claro, é totalmente editável e a gente pode estar colocando aqui o tamanho que a gente precisar. Vou colocar aqui, ó, o nome dezembro vermelho. Vou dar um espaço aqui porque eu vou pressionar o Ctrl A e o Ctrl C e depois vou pressionar só o Ctrl V e o espaço praticamente vai ser adicionado, tá bom? Então temos aqui 3 cópias com o mesmo nome. Por que, Breno, você não preencheu isso aqui tudo? Porque a gente vai adicionar uma outra palavra que vai receber o nome do tema do vídeo, que é o dezembro vermelho. Vai receber aqui uma frase, né? Que não vai ser uma repetição dessa palavra que eu acabei de fazer aqui. Eu preciso agora só diminuir um pouquinho essas duas aqui. E preste atenção, se você quiser diminuir, você precisa também diminuir essa base caso você queira fazer um próximo círculo, tá bom? Com relação a esse mesmo círculo inicial que a gente criou. Então, mesmo se ele estiver oculto assim, seleciona ele e faz a edição do tamanho igual eu vou estar fazendo aqui junto com os outros elementos. Vou diminuir mais, isso, deixar mais ou menos assim. Confirmo e agora a gente vai adicionar uma frase aqui. Mas antes você pode perceber que o contraste aqui está interessante, mas de longe assim meio que atrapalha, tá vendo? Ó? Esse background aqui, ó, com esses nomes cinzas. Então a gente vai adicionar aqui uma máscara. Adicionou a máscara, ela vai funcionar da seguinte forma: cor preta, ela vai ocultar e a branca vai revelar. Com a ferramenta de degradê, com a letra G selecionada, você pode selecionar aqui, ó, o degradê básico, que vai ter essas duas cores para fazer esse tipo de configuração específica. Vem aqui, você pode fazer de cima para baixo, ou melhor, você pode fazer assim, ó, dessa forma. Você tem esse tipo de contraste, também pode estar regulando aí com o preenchimento com a mesma configuração que a gente adicionou antes. Então vou deixar aqui a parte de cima com menos evidência desse efeito e depois a gente regula aí com a opção de preenchimento de uma forma específica. Pronto, essa parte aqui já foi configurada. Basta eu vir aqui e adicionar aqui esse tema com a data, o nome data, né? Um grupo, e aqui vai ser 3D, que é o nosso elemento 3D. E agora a gente vai adicionar uma frase aqui do lado, que vai ter uma característica em que ela vai levar também um destaque. Então vem aqui e adiciona o texto. Ó, ele pegou novamente a edição daquele outro. E eu vou só ocultar e vou adicionar aqui na parte de cima só para não atrapalhar a gente. E aqui a gente vai colocar um texto. Vou deixar aqui, vou retirar a característica em maiúsculo, caixa alta, e vamos digitar aqui, ó, uma frase. Você pode colocar a frase que você quiser, desde que essa frase tenha no máximo aí 3 linhas, para não quebrar o layout. Certo. Essa daqui vai ser a nossa frase em que eu vou estar deixando centralizada a partir do painel de parágrafo. E vou mudar aqui de regular para extra bold. Aqui no espaçamento das letras,
eu vou fazer isso daqui, ó, deixar com 5. Mas nesse caso, esse efeito ele precisa ter um espaço interessante. Então, por enquanto, eu vou deixar 7. Após fazer isso, se essas linhas aqui, né, estiver atrapalhando, que são as guias, você pode simplesmente pressionar Ctrl H para ocultar e Ctrl H novamente para deixar ativo. Vamos agora configurar essa frase, que inclusive ela foi adicionada no local errado, foi adicionada aqui no background. Só você puxar aqui para cima. Pega a base com a ferramenta de retângulo e vai fazer isso aqui, ó. Essa base aqui, tira o traçado se o seu tiver ativado e adiciona um cinza. Pronto, adicionou o cinza, adiciona na parte de baixo. Após fazer isso, você precisa adicionar um contraste interessante com a tonalidade de branco, tá vendo, ó? E esse cinza também você pode editar, deixando mais escuro e evidente, fazendo com que também tenha diferença da cor do background com os nomes repetidos. Ctrl J para duplicar essa base e vamos de arrastar para aqui, nessa parte de baixo. Pronto. Shift e Alt, você vai fazer essa transformação aqui de uma forma mais específica para os dois lados, tá bom? O meu aqui só pressiono Alt porque o Photoshop ele mudou. Vou abaixar um pouquinho mais isso aqui, certo? Inclusive eu vou apagar o de cima e vou duplicar para que eu não possa fazer isso aí, não tenha que fazer isso aí de uma forma manual novamente. E aqui, ó, eu vou arrastar. Pronto. Depois de fazer isso, a gente tem um destaque interessante para essa frase. E que você também pode modificar deixando em itálico. Mas não se esqueça de adicionar também esse efeito com essa base cinza. Então você pressiona Ctrl T, deixa aqui na parte de cima, ó, o cursor. E você pode estar fazendo esse arrasto aqui, ó. E você faz essa inclinação, fazendo com que a base também seja aplicado o mesmo efeito do texto. Isso, deixa assim, ó. Ó, ficou mais interessante, tá vendo? Se caso esse espaçamento aqui esteja muito exagerado, seleciona e diminui um pouco, deixa em 6. Pega a base e leva para cima. E depois cria um grupo com o nome frase. Exatamente dessa forma aqui. E praticamente estamos aí com 80% do nosso criativo preparado. Vamos agora para a nossa próxima etapa, que é a adição das nossas informações, em que eu falo agora e dou um aviso. Não precisa estar exagerando aqui com relação às informações do cliente. Tenha em mente em que, se o cliente tiver um site ou número de WhatsApp, você pode colocar na parte superior, a parte inferior aqui do nosso projeto. Mas que não fique carregado de informações, porque é um tema que tem uma data específica que não precisa estar adicionando muita informação, porque não vai vender nenhum tipo de produto. É apenas para lembrar com relação à data, tá bem? Então vou colocar aqui, ó, um site fictício. E vou retirar aqui o caractere de caixa alta. Vou diminuir o tamanho. E aqui a gente já vai corrigir com relação ao contraste. Eu vou pegar aqui, ó, selecionar e vou diminuir mais. Pronto. Nesse caso aqui do site, eu posso ir simplesmente na máscara, letra B, ferramenta de pincel, seguro Alt, botão esquerdo, né, direito do mouse, junto. Para direita e para esquerda você aumenta o tamanho e para cima e para baixo você controla a dureza desse pincel. Então vou deixar mais ou menos assim. Opacidade vou deixar em 30, confirma com Enter e aqui vou fazer como se fosse um leve apagar dessa forma aqui. Pronto, só para não atrapalhar, tá vendo? Você usar 100% e iria ficar grotesco aqui essa transição. Vou só configurar novamente aqui, deixar em 100, que eu costumo deixar dessa forma. Essa aula vai ficar grande aqui no YouTube, mas é rica em detalhes e quem está iniciando agora precisa exatamente disso daqui, tá bom?
vamos para a nossa próxima etapa. Lembrando que a gente já agrupou tudo, não tem nada aqui em que a gente possa estar mexendo, tá bom? No background, você pode adicionar aqui algo para não ficar muito branco. Não que o branco esteja ruim, tá bom? Mas você pode adicionar algo aqui. Inclusive, eu posso adicionar uma característica melhor nesse texto, vindo aqui e deixando em extra bold, tá vendo? Ele vai mudar aqui e basta eu alterar com relação ao tamanho do texto. 3,5 ficou interessante, só eu vim aqui, ó, e adicionar novamente. E deixo só até aqui a nossa frase. Tá vendo? E você faz esse tipo de adaptação para ter um destaque a mais. Aqui eu vou girar um pouco para ficar no centro. Pronto, já ficou mais interessante. Agora, com relação àquela característica vermelha, né, onde eu mencionei aqui para colocar dos lados, você pode utilizar uma cópia exatamente dessa base aqui. Duplica, mesmo com ela desativada, e você vai fazer o seguinte: pressiona Ctrl T, vai aumentar proporcionalmente. Após fazer isso, painel de propriedades, retira o preenchimento e adiciona um contorno. Esse contorno ele precisa estar com a tonalidade vermelha e você precisa deixar aqui, ó, esse traçado que no meu estava pontilhado em normal. Após fazer isso, você vai pensar em exagerar bastante aqui, tá bom? Então coloca já 100 nesse traçado. Aqui ainda está pouco. Vou colocar 170. Pronto, aqui já tem uma noção interessante da gente fazer uma aplicação aqui no nosso projeto com esse tamanho. Aqui você vai adicionar, se tiver o preenchimento aqui, né, ao traçado central. Interno você coloca externo, que é esse do meio. Depois de fazer isso, Ctrl T, retira o zoom com a letra Z, ó, você retira e vem aqui e aumenta. E você vai pensar em deixar só nas bordas. Tá vendo? Exatamente dessa forma aqui. E você tem essa característica central circular também no nosso background. E se quiser editar, basta você vir aqui, colocar 200 e você vai ter algo mais centralizado. Quanto mais centralizado, menos espaço do branco você vai ter, tá bom? Então, dose isso aqui. Não coloca logo 500 aqui, porque vai acabar com o nosso layout. No máximo aqui 200 ou 170. Nossa próxima etapa é adicionar, né, a nossa textura. Uma textura simples em que a gente vai estar adicionando agora. Acima desses nomes aqui. Vou arrastar e vou aumentar proporcionalmente. E no modo de mesclagem, onde está normal, você vai colocar aqui subexposição linear, né? Superexposição linear. Esses nomes aqui às vezes me pegam. Pronto. Após fazer isso, você pode deixar essa característica exatamente desse jeito aqui, ó. Se você for pensar, Brenda, tá exagerado demais. Não tá exagerado, tá bom? Eu quero que tenha essa textura aqui realmente de papel. E para ter um efeito ainda de papel no nosso criativo, você pode aplicar um outro efeito em texto e também em formas. Selecionando aqui, por exemplo, esse nome circular, você pode aqui clicar com o botão direito, né? Ou clicar duas vezes aqui, ó. Caso o nome seja muito grande, igual o meu, você afasta aqui no Photoshop, dá 2 cliques. E agora você vem aqui em camada subjacente. Quando tiver com esse pininho aqui, ó, do lado branco, você vai segurar o Alt e vai fazer uma divisão. E aqui você vai começar a adicionar a textura dentro do texto, tá bom? Não faz isso de forma exagerada, porque senão o texto vai sumir. Então vem aqui, ó, deixa só um pouquinho e clique em OK. São detalhes sutis, mas que faz toda a diferença. Vou aplicar aqui para você ver, ó, nessa borda. Então eu vim aqui, clicar 2 vezes e vou adicionar a textura. Ó, tá vendo, ó, que ficou já com um estilo interessante, realmente com a textura de papel, como se esse vermelho também fosse papel. Coisa que você não veria se você viesse aqui e reduziria. Então, ó, vai ficar com aquela característica mais forte no vermelho, vai destacar até o nome aqui, ó,
Então esse aqui não é o nosso intuito, deixar essa textura de uma característica uniforme no nosso projeto. Bom, após fazer isso, você já conclui aí a nossa aula de hoje, que eu espero que você tenha aprendido bastante aqui alguns detalhes sobre ferramentas, funções aqui do Photoshop. E claro, para você fazer a exportação, você precisa necessariamente de um arquivo PNG, onde você pode estar exportando vindo no menu Arquivo, Exportar, Exportar como, e vai abrir um painel em que você pode selecionar 3 formatos de imagem. Onde, se você for postar aí no Instagram, deixe em PNG mesmo. Mas se for para algum site, eu recomendo você ajustar aqui para o formato de JPG e controlar aqui a qualidade da imagem, tá bom? Para ter um carregamento aí rápido no site. Depois clica aqui em exportar e pronto, você tem o seu criativo pronto para postar onde você quiser e precisar. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Dá uma olhada no final do vídeo e deixa sempre o seu comentário me falando se você gostou ou não do nosso conteúdo aqui do canal. Não se esqueça, confere a sua inscrição e deixa aquele like para me ajudar. Valeu e eu te vejo na nossa próxima aula.